Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 429. A Gênesis capítulo 28. A Gênesis capítulo 28 é capítulo 18, meu Deus do céu. Só o menininho Jesus mesmo para me socorrer. Capítulo 18, não é capítulo 28 não. Questão de número 9, é uma mensagem, um resumo, uma mensagem do Dr. Berger. Então, ele aqui diz assim, nós vamos dar sequência, é o vídeo anterior, nós estamos dando sequência no vídeo anterior. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza. As perturbações dos elementos físicos. O que ele está querendo dizer com isso? As perturbações dos elementos físicos. As convulsões do globo. As convulsões, as erupções do globo. Porque o globo também encontra-se em processo de evolução física. Nós, na condição de seres humanos, é que aqui nos encontramos em processo de evolução moral, que nós tratamos nos vídeos anteriores do outro dia. Essa é a pior das dores que trazemos na nossa alma, na nossa consciência, quando não agimos corretamente. Porque é justamente, como se diz o ditado, o calcanhar de Aquiles em todos nós. Então, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos, dá-se então durante algum tempo verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, olha só, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuídas de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. O que ele está querendo dizer aqui? Depois de todas as revoluções, depois de todas as intempéries, todos os conflitos, entre todos os sistemas aqui da Terra, ou da Terra, né? Depois de todas as guerras internas, depois de toda batalha interna, depois de toda batalha externa, depois do orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, a avareza, ter destruído 3 partes do globo terrestre. Obviamente, nós temos que entender que depois da tempestade vem a bonança, vem a calmaria. Depois da tempestade vem a calmaria. O oceano, ele aquieta, as ondas se aquietam. O vento se dissipa. As nuvens se dissipam. Isso é psicologia. E o sol de um novo dia, de uma nova era, passa
a clarear as mentes que aqui restaram, mentes estas que aqui durante todo o período de tempestade estiveram resignadas, com aceitação, com paciência, louvando e agradecendo a Deus, e ainda representando Deus e Jesus em meio a toda a humanidade. Como se diz, mas você, com câncer nos pulmões, não crama. Mas por qual motivo hei de clamar? Por qual motivo hei de reclamar? De chorar? De blasfemar? Por qual motivo? Eu conheço os desígnios de Deus. Não foi Deus quem plantou em mim esse câncer. Quem tem conhecimento dos desígnios de Deus, através da doutrina dos Espíritos, diz isso. Não foi Deus quem plantou em mim esse câncer. Não foi Deus que plantou em mim essa desigualdade, essa necessidade. Perdão do termo de novo. Não foi Deus quem plantou em mim essa desgraça toda que vivo na minha vida, desde quando eu nasci. Não foi Deus que me fez cego, mudo, surdo e aleijado. Não foi Deus que instituiu guerras, fome. Quantos milhões de pessoas, crianças, morrem de fome no mundo? E gastam bilhões aqui na Terra para enviar ao espaço uma nave não tripulada. Mas você é contra a nave não tripulada? De forma alguma. Somos a favores. Mas desde que não nos esqueçamos do nosso lar, desde que não nos esqueçamos dos nossos irmãos, porque toda vez que eu me esqueço de me colocar no lugar do meu irmão, eu esbanjo dinheiro, eu mando naves para o espaço. Eu não quero saber de mais ninguém, a não ser de satisfazer o meu orgulho e o meu egoísmo. Eu quero todos os holofotes na minha direção. Eu quero que a minha foto saia nos tabloides. Eu quero ser reconhecido como o cientista, o país que descobriu água em Marte, em Júpiter, em Saturno, em Netuno, em Urano. Eu me preocupo comigo e não com a humanidade. Eu não tenho nada a ver com a humanidade. Você pensa, com todo respeito, que será assim no futuro? Esses todos, ao deixar o corpo físico, serão encaminhados para outros planetas primitivos. De forma que
todo aquele representante de Jesus aqui na Terra, em meio a todas estas catástrofes, paciente, calmo, sereno, como Cristo no alto da cruz, que ali não precisava estar, mas para cumprir os desígnios de Deus, ele mesmo veio, passou e não delegou essa posição a mais ninguém, a não ser a ele mesmo. Isso que é amor. Então, esse que tem conhecimento dos desígnios de Deus, ele entenderá que Deus não é monstro, que Deus não plantou discórdia, desunião. Deus não lançou praga sobre a humanidade. Ele reconhece que a humanidade, a qual ele faz parte, quem semeou tudo que colhe. Por isso, não é uma questão de previsões. Aqui não tem nada de Nostradamus. Aqui não tem nada de Apocalipse de João, o Evangelista. É a realidade que nós todos os dias presenciamos no seio da humanidade. A desumanidade. Depois da tempestade, a bonança, a água, ela acalma, as ondas do mar, ela se acalma. Todos aqueles, como já dissemos, que aqui permaneceram, cabeça erguida, com Jesus em sua mente, exemplificando. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Nada de blasfêmia. Esse só de agradecimento. De forma que todos aqueles que aqui ficarem, centenas de vezes retornarão à Terra, através da reencarnação. Amparados e sustentados por grandes outros emissários de outros sistemas solares, convidados por nosso Senhor Jesus Cristo aqui estarem. Essa mudança gradativa, ela está se dando, está ocorrendo, onde bilhões de espíritos têm sido recambiados para outros planetas primitivos. É uma pleia de espíritos imensa, ainda serão transferidas para outros planetas. Mas essa transformação, essa mudança é gradativa. Nós estamos informando os nossos amigos
que de 2024 a 2057, um período muito crítico enfrentará a humanidade. Quem suportar, simplificando, quem suportar 2024 a 2028, vamos pular de 27 para 28, esses conseguirão chegar até 2057. Mas, veja bem, de 2024 a 2028, perdão da colocação, a humanidade será testada como nunca foi testada. Em todos os sentidos. Moralmente, intelectualmente, fisicamente, catástrofes, guerras de todas as espécies, guerras internas e guerras externas. De 2024 a 2028, um índice elevadíssimo de loucura vai bater lá no topo das estatísticas. Um índice elevadíssimo de suicídio vai bater lá no topo das estatísticas. Quantos milhões de pessoas sucumbirão através de milhões de outros métodos, sem ser loucura e sem ser o suicídio? Bebida, sexolatria, drogas. Quantos abusos de todas as espécies que eu prefiro não relatar, nem descrever, por respeito a muitas crianças. Quantos milhões de abusos? Pois aqueles que não estiverem com Deus e com Jesus, depois de sofrer toda espécie de abuso, inclusive dos sistemas, porque bilhões de pessoas passarão fome na Terra, bilhões de pessoas perderão seus empregos, o caos, com o caos se instalará na Terra. Meu Deus, mas eu pensava que eu já tinha visto tudo. Nós ainda não vimos nada. De forma que só assim, para nós aprendermos a repensar na nossa infantilidade, na nossa mediocridade de há 2000 anos atrás, quando nós pedimos para que soltassem Barrabás e crucificasse o Cristo. Mas, conforme já foi dito, havia necessidade que fosse daquela maneira. Mas acontece que mesmo obedecendo às leis, que de fato tinha que ser daquela forma, que a humanidade naquele momento não opinasse.
Porque 99% daqueles que excomungaram o Cristo e abraçaram Barrabás, pelo Cristo foram beneficiados, ingratos, desumanos. Podiam muito bem ter delegado a Pilatos a responsabilidade de julgá-lo e não a humanidade. Porque a humanidade foi aquela mais beneficiada pelo Cristo naquele período todo. Isso é ingratidão. Mas é preciso entender que centenas que estiveram em meio àquele julgamento, que não opinaram, que raciocinaram, que continuaram do lado do Cristo, continuaram depois a missão, a propagação, e muitos desses pegos pelos guardas romanos, os pretorianos, condenados pelos governadores, imperadores e mortos nos circos, nos madeiros, nas cruzes. Mas inverteu-se as condições hoje em dia. Hoje em dia, vamos pensar da seguinte forma: os cristãos naquela época eram sacrificados dentro do Coliseu de Roma. Hoje, o mundo significa um coliseu a céu aberto, onde todo mundo julga, onde todo mundo pune, onde todo mundo sacrifica, através do orgulho e do egoísmo. Mas isso está com os dias contados. Pode ter certeza-se disso. Tudo isso está com os dias contados. Esse é o momento de regeneração, da era da regeneração. Esse é o momento da presença dos emissários divinos convidados pelo Cristo aqui a consolar aqueles que realmente sempre estiveram com o Cristo em todos os sentidos. Esses instruirão os emissários do Cristo aqui que permanecerão. E a terra se tornará uma seara bendita do Mestre, onde todos trabalharão em prol um dos outros, em prol da família cósmica universal, onde todos se preocuparão com o progresso cósmico universal e não apenas com o seu progresso. Priorizarão os semelhantes.
priorizarão um coletivo e não uma unidade. Meus bens não serão mais meus bens. Quais serão os meus bens? O conhecimento amealhado, delegado por nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. Esses sim que serão os meus bens verdadeiros. Quando é que provarei a mim mesmo e, de certa forma, a nosso Senhor Jesus Cristo, que dele representante sou, quando eu trabalhar a minha reforma moral. Quando eu puder colocar a minha cabeça no meu travesseiro e pensar assim: não consegui abarcar todos os males do mundo, mas fui útil até onde eu pude, de acordo com as minhas capacidades. Nós vamos para o próximo vídeo. Do amigo de sempre, Cássio.